Então, agora resolvendo o exercício que é dado uma matriz de ordem mn, imprimir o número de linhas e o número de colunas nulas dessa matriz. Para fazer isso, eu já estou trazendo um código de um exercício anterior aqui, que já tem uma função que faz o preenchimento e que mostra essa matriz. Tá? Então, essa matriz, né, tem tamanhos de grandeza diferentes, né, de linha e coluna. Então está aqui, tamanho de linhas, tamanho de colunas, estou definindo através dessas constantes. Aqui eu estou criando e preenchendo a matriz. Então eu estou fazendo matriz 2×3. Ela é preenchida através dessa função. E ela é mostrada através dessa função. Essa parte aqui do algoritmo está funcionando aí, está preenchendo e mostrando com números aleatórios a minha matriz. E o meu objetivo é verificar se ou a quantidade, tá, de linhas e colunas com valor nulo, quer dizer, valor zero naquela linha ou naquela coluna. Vou fazer inicialmente para poder contar quantas linhas de valor zero que existem. Até mesmo para facilitar aí, eu vou fazer, para poder gerar valores zeros, né, vou fazer aqui assim um intervalo menor de números aleatórios. Então vai fazer 0, 1 e 2 são os valores aleatórios possíveis. Então, para contar o número de linhas com 0, eu vou até fazer o seguinte. Já vou criar aqui uma variável inteira, linhas, que começa com 0. Vou considerar que inicialmente não tem nenhuma linha da matriz com valor 0. E agora eu vou percorrer a matriz, verificando cada uma das linhas, essa condição. Para isso, eu já vou criar duas variáveis, i e j, que vão ser as estruturas utilizadas na estrutura de repetição para percorrer a matriz. For i que começa em 0, enquanto i for menor do que o tamanho de linhas. E mais. Opa, tamanho de linhas. Está escrito errado. For j que começa em 0, enquanto j for menor do que o tamanho de colunas. J mais. Agora eu teria que testar essa matriz, né, que se chama mat, na posição i, j, se o valor que tem lá dentro é igual a 0. Se o valor for igual a 0, o que eu faço? Eu não posso dizer que linhas mais. Tá? Vamos tentar entender o que aconteceria aqui. Vamos ver se ele me gera exemplos aqui na matriz aleatória para poder ilustrar. Ah, bom, também não fiz mais nada, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu já fazer o printf. Linhas nulas, 2 pontos. Vou mostrar um número inteiro. Esse número inteiro é o que está na minha variável linhas. Olha, ele disse que tinha 3 linhas nulas e não tem, porque na verdade tudo que ele fez foi contar quantas vezes apareceu 0. Não era esse o objetivo, na verdade eu não tenho nenhuma linha nula. O objetivo era que tivesse todos os valores nulos aqui, ó. Teria que ser tudo igual. Tá? O que ficou faltando aqui? Tá? Eu vou fazer aqui duas coisas diferentes. Na verdade eu não vou contar quantos zeros aparecem. Eu vou assim, se essa linha aqui tem 3 colunas, para poder essa linha ser nula, eu teria que ter 3 zeros. Eu tendo 3 zeros, eu posso considerar que essa linha é nula. Então eu vou fazer diferente. Eu vou contar o número de zeros, que é o que eu estou fazendo aqui. Mas eu ainda vou precisar do linhas. Mas aqui o que eu faço é contando o número de zeros. A cada instante eu verifico se lá dentro da matriz existe um zero. Quando eu terminei todas as colunas de uma determinada linha, que é quando eu termino esse for aqui, eu vou fazer o teste. Que se o meu número de zeros for igual ao meu número de colunas da matriz, então aqui minha constante tamanho de colunas, significa que aquela linha era nula.
Então, e daí sim eu posso fazer linhas ser incrementada em uma unidade. Se eu fizer um teste de mesa aqui, eu vou ver já um problema que me aconteceria, que eu tenho que fazer o número de zeros começar em zero de novo. Eu nem preciso disso daqui. Por quê? Se eu não fizer isso, o que aconteceria? Aqui não aconteceu nenhum zero. Bom, isso aqui não vai ajudar nada. Beleza, está funcionando, né? Mas o que aconteceria se eu não tivesse zeros recebendo zero aqui no começo? Eu contabilizaria que na primeira linha eu tenho 3 zeros. Por isso, quando eu venho aqui e testo, se zeros, o número de zeros, que é 3, é igual ao tamanho tamanho de colunas que eu tenho dentro da matriz, ele incrementaria essa linha, viria para cá, só que o meu zero já tem 3, então na próxima vez ele já vai contabilizar 4 e 5. Tá? Mesmo que fosse tudo zero aqui, se fosse tudo zero, ele daria os 3 que ele já tinha antes, mais 3 que ele teve agora. Fica até mais fácil de visualizar. Eu não sei por que às vezes eu insisto em não mostrar. Tá? Mas está aí. O melhor que tem é mostrar os zeros para ver o que está acontecendo neste código. E aqui eu mostro os zeros. Tá? E para poder ficar mais fortemente ilustrado, eu vou fazer... Deixa eu fazer um /n. Eu vou só na hora de preencher a matriz, eu vou preencher aqui com resto de divisão por 1 vai dar sempre zero resultado. Então eu vou estar bem zerado aqui. Deixa eu fazer diferente ainda, deixa eu botar um /n aqui também. E vou tirar isso daqui, né? Porque o que eu queria ilustrar era exatamente não ter essa instrução aqui. Então ele só tinha uma linha nula, por quê? Porque ele foi aqui acumulando o número de zeros, deu 3 zeros, ele testou, viu que era tudo zero, então ele aumentou o número de linhas mais uma unidade. Mostrou isso, né, que é essa mensagem aqui. E ele volta aqui para cima, vai pegar a próxima linha, vai contabilizar o número de zeros de cada coluna, mas ele já tinha 3 antes, então ele só foi acumulando 3, daí ele veio para cá 4, viu isso daqui 5, viu isso daqui 6. Então não fica interessante, o melhor é zerar aqui, ó. Porque daí dentro da lógica é o seguinte, para cada uma das linhas, isso daqui vai alternar as linhas, eu zero a quantidade zero a quantidade de zeros naquela linha, contabilizo quantos zeros apareceu naquela linha, se o número de zeros for igual à quantidade de colunas que eu tenho na matriz, eu digo que aquela linha só tinha valores zerados, né? Era uma linha nula. Então eu mostro, né? Estou mostrando essa quantidade de zeros que não era necessário realmente. Vou apagar. E depois começo de novo com a próxima linha que eu tenho. Né? Com a minha próxima linha. E assim sucessivamente. Teria que fazer isso, eu tenho que fazer isso também para as colunas, mas o processo é muito parecido. Posso inclusive aqui dar Ctrl C. Um Ctrl V. Só que agora eu vou fazer a contagem de número de zeros na coluna. Então o melhor seria que eu fixasse as colunas. Eu vou controlar por J aqui. Número de colunas, J mais mais. E vou variar as linhas inicialmente. Quer dizer, vou começar na coluna 0. Vou variar as linhas. Linha 0, 1, 2, 3, 4 e fazer essa contabilização. No final é bem parecido. Se o número de... Só vou fazer aqui colunas, né? Mas para poder criar a contagem das colunas. Porque se o número de zeros que eu tiver na coluna for igual ao tamanho de linhas que eu tenho, eu vou fazer o meu colunas ser incrementado. Bom, então
Esse daqui está para as colunas, né? Acabei alterando o lugar que eu não queria. Não, vai dar muita confusão aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Zeros na linha e JI. Eu realmente acabei alterando o lugar que eu não queria. Deixa eu voltar aqui. E J, zeros, tamanho linha coluna. Era aqui que eu tinha que alterar. Colunas, tamanho de linha, colunas. Me perdi aqui um pouco no raciocínio, mas vamos lá. Então aqui eu vou estar percorrendo as colunas, fixando as linhas, fixando as colunas e variando as linhas. A cada momento que eu encontrar um zero naquela coluna, eu incremento a variável aqui zeros. Testo se o número de zeros é igual ao número de linhas que eu tenho na matriz. Se for, quer dizer que aquela coluna era nula, e eu incremento aqui essa variável. E lá no final de tudo eu digo quantas colunas nulas eu encontrei. Nesse caso, eu tenho duas linhas nulas. Ele deu zero, tem que resolver aí porque está dando um erro. Colunas nulas, ele também disse que deu zero e está errado. Aqui era um erro. Então, estou testando as linhas. Minhas linhas, acumulei. Se o meu zeros for igual ao número de colunas que eu tenho, minha linha era nula, então eu incremento essa variável. Aqui está certo. E aqui, por que deu errado? Colunas, linha. Contabilizo o número de zeros daquela coluna. Se o meu número de zeros for igual ao meu tamanho de linhas, eu digo que coluna deveria ter incrementado. Por que não incrementou? Ele incrementou, eu aqui não vi porque o meu linha estava zerado porque estava errado, e aqui a minha mensagem tinha que ser atualizada com a variável colunas. Linhas nulas, 2, colunas nulas, 1, 2, 3. Aí tá. Parece que está funcionando. Para poder testar melhor, vou fazer aqui assim um intervalo pequeno ainda, que vai me gerar linhas ou colunas nulas. Aqui não gerou nada e nada, beleza, está funcionando para quando não tem. Aqui não tem. Aqui ele diz que tinha uma coluna nula e nenhuma linha nula, correto? Nada nulo, nada. Aqui ele disse, ó, nenhuma linha nula, mas tem duas colunas nulas. Coluna nula, é mais fácil ter coluna nula, né? A menos que eu posso fazer isso, né? Fazer 5, 5, uma matriz quadrada. E daí vai ser bem mais difícil de conseguir, né? Deixa eu fazer o contrário então. Antes eu tinha duas linhas, 3 colunas, agora vai aparecer mais linhas nulas, né? É mais fácil aparecer uma linha nula. Então tá aqui a linha nula, não tem nenhuma coluna nula. Então é importante ficar também variando aí os testes para poder verificar se realmente está contabilizando da maneira correta, né, esses elementos do algoritmo. Tá? Mas então, calculei o número de linhas, o de colunas ficou bem parecido, né, mas que tem uma dinâmica um pouco diferente. Esse daqui é mais tradicional e mais fácil de entender. Esse daqui talvez exija aí fazer um teste de mesa para entender realmente como que isso daqui funcionou. E é isso.